Graça e paz, discípulos de Cristo. A gente está aqui mais uma vez, mais uma semana aqui fazendo reflexões em família da Cia da Vila. Você está assistindo a gente, eu tenho muita alegria de saber que você acessa os nossos vídeos e o compartilhamento que a gente faz aqui sobre aquilo que a gente aprendeu na lição da Escola Sabatina, essa lição da Escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é ensinada no mundo inteiro sobre o mesmo assunto. O tema de hoje é a lição de número 8, certo? Certo. E o tema é o impacto da fidelidade nos dízimos, e eu estou aqui com o Léo Schuller. Schuller, que inclusive significa discípulo, aluno em alemão, certo? E vai trazer para a gente algumas informações aqui sobre o que ele pesquisou, o que ele estudou a respeito do tema. E eu queria começar perguntando para você, Léozinho, o que significa o dízimo no ponto de vista do que você entendeu e historicamente, que você estava me contando aqui em off, algumas coisas muito legais, queria que você compartilhasse com quem está ouvindo a gente. Legal. Eu acho que é legal começar pelo verso para memorizar, né? Que o próprio Paulo fala do propósito do dízimo no Novo Testamento, né? Na colocação do Novo Testamento. E aí o Paulo ele fala em 1 Coríntios 9, 13 e 14, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o que ele está falando aqui nesse texto? Ele está falando do dízimo, da perspectiva do Antigo Testamento, que ele servia para o sustento do sacerdote, né? Então, todas as ofertas, ele participava, ele comia daquilo que era ofertado para Deus. As coisas eram divididas com o sacerdote. Então, da mesma maneira, quem prega o Evangelho hoje tem que ser sustentado pelo que é oferecido para a pregação do Evangelho. E então ele faz uma ressignificação do dízimo. Não que o dízimo precisasse de uma ressignificação, mas o fato é que como Cristo veio, ele ressignificou o papel do sacerdote e o papel do templo. Então, não faz sentido você ter um dízimo para algo que foi ressignificado. Então, precisa ressignificar o dízimo. E como é que Paulo significa? Né? Não só Paulo, mas Pedro fala muito sobre isso. Né? Então, Paulo ele fala que todo esse sistema do sacerdócio, do sacrifício, do templo, era sombra do que havia de vir. E Pedro é mais claro quando ele fala que nós, cristãos, fazemos parte, somos pedras vivas de um templo espiritual, de uma casa espiritual, e que nós somos a nação santa, a sacerdócio santo. Então agora não é mais o templo de pedra que habita Deus, mas ele habita em nós e no meio de nós, né? E nós somos os sacerdotes, nós somos responsáveis para levar esse evangelho. Então, nesse sentido, as cerimônias do templo não faz mais sentido se manter, né? A gente tem um novo significado, uma novidade de vida que é apresentada em Cristo, que todos que seguem a Cristo agora também fazem a oferta espiritual para Deus e fazem o processo do sacerdote, que é religar a pessoa a Deus, reconciliar as pessoas. E aí o dízimo então é direcionado para esse evangelho, para pregar esse evangelho. O que realmente, quando eu li esse texto, eu dei uma travada assim, porque eu comecei a olhar para mim, porque eu fui chamado por Deus, então eu também sou um sacerdote, né? Todos que aceitaram o sacerdote são sacerdotes. Então eu olho para esse texto e comecei a pensar, será que eu tenho que viver do evangelho também? Eu tenho que largar meu emprego e viver desse evangelho? Comecei com essa trava. Porque se todos que pregam o evangelho, você lê num texto aqui, deixa eu me lembrar aqui no finalzinho, ele diz assim: da mesma forma, um pouquinho antes até eu acho, né? Isso, da mesma forma o Senhor... Os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, se você prega o evangelho, vive do evangelho. Isso mais ou menos que trouxe essa crise, né? Isso, então no viver até do evangelho... além da questão do dízimo, né? Tipo, será que eu tenho que, uma vez sendo aquele que também se dispôs a pregar o evangelho, devo viver do evangelho também? Ou seja, viver financeiramente. Viver financeiramente, isso. Porque o texto ele se refere ao nosso ganha-pão, ao sustento. E obviamente eu acho que
todos que foram chamados para viver o Evangelho de fato, né? Não só para pregar em palavras, mas a viver isso realmente em todos os dias. Você tocou num ponto importante, Leozão. Você acha que às vezes a gente açucara um pouco o processo, coloca um pouquinho de açúcar ali, para ficar mais fácil da gente comer determinados conteúdos da Palavra de Deus? Porque essa orientação de Paulo talvez traga uma radicalidade em relação a tudo aquilo que a gente vê como trabalho hoje, porque todo mundo diz, a máxima hoje não, eu posso servir a Deus no meu trabalho, eu posso representar Deus lá e etc. Sendo que, de repente, o que Paulo está querendo dizer ali é que aquele que prega o Evangelho, que vive efetivamente o Evangelho. John Stott vai dizer que se todos nós que nos professamos ser cristãos nos entregássemos a esse Evangelho de verdade, ao mesmo tempo, a Índia e a China já estariam aos nossos pés em 24 horas, se todos desejassem viver essas coisas. Você acha que às vezes a gente açucara um pouco esse processo, ou é muito radical tratar essa questão do Evangelho como sendo quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho, na sua opinião? Bem, na minha opinião, acho que as índias são claras, sim. Mas vendo especificamente o exemplo de Paulo, então, antes, eu acho que a gente tem que viver do Evangelho. Agora, viver financeiramente do Evangelho, então aí eu volto para o exemplo de Paulo, porque nesse texto ele continua, no que ele continua no versículo 15, ele fala: eu não tenho usufruído desse direito, e eu escrevo para você, e não estou escrevendo para você para que vocês comecem a fazer isso. Então, naquele caso específico, Coríntios, ele decidiu não viver financeiramente do Evangelho, apesar da vida dele ser uma entrega para o Evangelho. E em outros casos, sim, em outros casos ele foi sustentado por uma comunidade local. Então, aquela comunidade que ele pregava sustentava ele. Em outros casos, além disso, a comunidade mantinha ele em um terceiro local, um local muito difícil, talvez ele não conseguisse o sustento. Bancava ele em missão, né? Bancava ele em missão. Então, Paulo realmente viveu nessa diversidade de momentos, né? Ele teve essa liberdade de falar: hoje eu vou me manter, vou trabalhar, e trabalhar fazendo tendas, inclusive, em determinados momentos. Agora não, agora eu vou focar em determinadas atividades, e a comunidade ajudou ele bancando. Por qual motivo você acha que Paulo fez isso, Léo? Tipo, ele poderia ter usufruído do direito de receber os dízimos das igrejas, mas ele se absteve em alguns momentos desse direito, tendo que trabalhar, de repente fazendo tenda, etc., para poder levantar o dinheiro necessário para cumprir sua missão. O que você acha que levou a Paulo a fazer isso daí? Cara, eu acho que é tudo em relação ao propósito, né? O que você quer alcançar? Porque realmente o dízimo é o meio, mas ele alcança um propósito maior, né? Ele alcança um propósito não só de quem recebe, mas de quem dá o dízimo, né? De um entendimento que ele está fazendo parte de algo maior da família espiritual. Eu fico pensando numa coisa assim, a gente fez essa pergunta porque enquanto a gente ia conversando aqui me veio uma metanoia, né? Na verdade, uma pergunta que eu deixo aqui para quem é pastor, para quem vive financeiramente dessa obra e tal. Vou deixar uma pergunta aqui talvez um pouco intrigante para você, eu não sei, mas se você fizesse um exercício de repente pedir uma licença aí do seu trabalho de pastor e vivesse 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos, sem a renda, e tivesse que viver de outra forma, para poder ter convicção de que você não está vivendo do Evangelho por causa do emprego e não por causa do reino de Deus, porque talvez o que Paulo tenha feito, Léo, agora me deu uma metanoia aqui, o que Paulo talvez tenha feito ao abrir mão desse direito, tenha sido o seguinte: será que eu estou vivendo esse Evangelho por causa do sustento, ou será que eu estou vivendo esse Evangelho por causa do reino de Deus? E de repente ele abre mão e fala: não, eu vou dar um jeito aqui. Porque se eu estou vivendo o reino de Deus e é Deus quem me sustenta, se eu não receber mais da comunidade, eu na verdade vou continuar vivendo porque Deus vai me sustentar, Deus vai prover o que eu preciso. Você acha que pode ter sido isso também? Não? Pode, faz muito sentido, porque eu acho que é muito positivo esse tipo de reflexão que Paulo fazia, né? E serve de exemplo para a gente, né? E a gente sempre tem que estar tomando cuidado, porque não sou eu, muitas vezes buscando a segurança, né? E a gente fala muito sobre isso durante esse trimestre, sobre para onde a gente vai depositar a nossa fé, né? O mais importante que eu vejo nisso tudo é essa liberdade
que ele teve para servir de diversas formas, que hoje a gente tem também em família, de servir de diversas formas, e o chamado diferente, né? Então, só até para complementar isso que a gente começou a questionar, né? Então, eu devo viver do Evangelho, eu não devo, eu tenho essa liberdade. Voltando um pouquinho do Antigo Testamento, e como eu volto para a gente fazer essa reflexão, porque aquilo serve como um simbolismo, uma sombra do que havia de vir. Então, Israel sempre foi chamado por Deus como nação santa, como um reino de sacerdote. E dentro dele havia um outro chamado, de pessoas, olha, eu chamei vocês aqui para vocês não terem herança entre as outras tribos. Ou seja, vocês não vão ter terra, vocês não vão acumular bens aqui e passar para os outros, mas vocês vão viver do reino de Deus, do trabalho para Deus. Então, mesmo dentro da nação santa, alguns foram chamados para abrir mão dessa herança do mundo para focar especificamente no reino. Não que todos não sejam sacerdotes, não tenham a responsabilidade de sacerdote. Todos têm, né? Então, a partir do momento que eu recebo, que eu sou alcançado por Deus, eu também viro um trabalhador, né? Então, isso é uma constante. Eu sou alcançado e eu começo a alcançar. Ô Léo, e um pouquinho antes aqui da gente começar o nosso papo, você trouxe um versículo muito legal que fala de uma orientação que era dada para o povo lá do Antigo Testamento a respeito de se eles acumulassem ali os dízimos, né, de todo aquele ano ali de produção e tivessem que levar esses dízimos à casa do tesouro, que era um galpão ali onde recebiam todas as ofertas ali e os dízimos para poder repartir, né, com as viúvas, com os órfãos, etc. O que eles tinham que fazer nesse caso? Uma vez que eles moravam muito longe da casa do tesouro, desse galpão, o que eles tinham que fazer, Léo? É legal você ter perguntado isso, até porque no Antigo Testamento ele dá exemplos do dízimo sendo usado para outras finalidades também. Obviamente o sustento dos levitas era um dos principais, mas tinha um aspecto social, tudo sobre o uso do dízimo. E aí o texto que eu gostei muito nesse meu estudo, porque ele lembra um pouco a Ceia da Vila para mim. E eu vou ler só alguns trechos, mas se você quiser acompanhar depois, ele está em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 a 29. E o texto que chamou mais atenção, as passagens, foram as seguintes: separe o dízimo de tudo que a terra produz anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria e todos os seus rebanhos na presença do Senhor, no local que ele escolheu como habitação, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Né? E aí é que ele fala, caso você não consiga levar, então ele explica com os detalhes sobre essa refeição que se fazia com o dízimo, né? Mas ele fala assim: então juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades. Falando também do sacerdócio, desse pessoal que não tinha herança, né, que a gente comentou. E o que me chamou a atenção aqui desse texto? O texto que fala que é para a gente comer junto, comer em família, na presença do Senhor, que a partir desse ato a gente aprende a temer a Deus. A gente aprende as características de Deus, a glorificar Ele, a reconhecê-lo. Então eu gostei muito dessa passagem, porque é um pouco do que a gente faz na Ceia da Vila também, de comer junto, né? E como isso faz parte da pregação do Evangelho, de glorificar a Deus, de deixar o seu nome conhecido. Muito legal, Léo. Eu queria te agradecer por você ter passado esse tempo com a gente aqui. Obrigado. Foi bom demais ter estudado, preparado o tema aqui para compartilhar com a galera, e agradecer você mais uma vez por ter estado com a gente aqui nessas reflexões em família. Mais uma vez, que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, reflita sobre isso aí durante a semana, que a paz de Deus esteja sobre você. Obrigado. Um abraço. Um abraço.